Só é feito o exame para as pessoas que já estão hospitalizadas. Quer dizer que se eu tiver agora, eu não, graças a Deus, obrigado, senhor, obrigado, senhor, mas digamos que eu sinta, né, os sintomas, tenho os sintomas, eu vou ali no posto, eles vão perguntar alguma coisa para mim, eu dizer, pois é, estou com uma gripe, estou com um mal-estar, estou com dor de cabeça, estou com coriza, acho que estou com um pouco de febre. Não, a senhora está com uma gripezinha qualquer, vai embora para casa. E, de fato, pode ser uma gripezinha qualquer. Mas eu não fiz o exame. Então, daqui a 2 dias, eu posso estar gravíssima a minha situação. E eu não estou daí dentro do sistema como sendo uma portadora. Enfim, todo mundo já entendeu, né? O fato do coronavírus ter chegado ao Brasil pelos aeroportos é outro elemento que o professor da Unicamp destaca, né? Que é esse professor Gastão. Ele aponta para o SUS não ter sido muito falado no primeiro momento. Por quê? Porque os primeiros casos brasileiros são de pessoas da classe média alta, pois tinham viajado para a Europa e foram direto aonde? Aos hospitais da rede privada. Com o caso de contágio vivos, o vírus vai se disseminar para a população geral, o que exigirá condições para o SUS trabalhar. Então, é óbvio, sem dúvida nenhuma, que nós somos privilegiados por termos o SUS. Nós somos privilegiados por ter o SUS. Isso é muito bom, né? Isso é mega bom. Olha aqui, está sendo falado em renúncia do Bolsonaro e, em troca, ele estaria recebendo a anistia para os filhos. Você sabe que os filhos estão super metidos, né, numa situação bem complicada aí. Então, ele estaria recebendo exatamente isso. Um pedido de renúncia em troca da anistia para os filhos. Inclusive, tem um site que é chamado Pátria Latina, que é um excelente site. A proposta está em andamento. O bem mais valioso que Bolsonaro preza é a liberdade dos filhos. A proposta a ser desenvolvida, então, seria a anistia ao 01, 02, 03 em troca da carta de renúncia. Participam do governo, hoje em dia, militares com atuação direta na intervenção no Rio de Janeiro e, portanto, conhecedores dos meandros das milícias, que poderiam convencê-lo da inevitabilidade da condenação dos filhos. A Maria Cristina Fernandes é uma jornalista do jornal O Valor e ela é a melhor analista política da imprensa, segundo o Pátria Livre. Não se perde em considerações supérfluas, sempre traz um olhar diferente sobre os fatos, baseado em uma seleção de critérios, de fatos. Em sua coluna de hoje, a jornalista Maria Cristina Fernandes, do jornal O Valor, mata a charada. Depois de mostrar o descontentamento das Forças Armadas com a irresponsabilidade de Jair Bolsonaro, alinha as hipóteses de afastamento dele, quase todas traumáticas, se seguindo o rito normal. Bolsonaro já não governa. Atenta contra princípios básicos de saúde, não tem nem 10% de apoio no Congresso, mas ainda assim o impeachment é um ritual complexo. A Rússia teve problemas semelhantes com Boris Yeltsin, um presidente alcoólatra e irresponsável que estava destruindo o país. Foi convencido a renunciar em troca da anistia a seus filhos. O bem mais valioso que Bolsonaro preza, segundo a jornalista Cristina, é a liberdade dos filhos. A proposta a ser desenvolvida, então, seria a anistia aos número 1, 2 e 3 em troca da carta de renúncia. Mas, para anistiar, tem que ter a condenação. Participam do governo, hoje em dia, militares com atuação direta na intervenção do Rio de Janeiro. A esperança, portanto, está na aceleração das investigações do Ministério Público Estadual e da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Não haverá a menor dificuldade em concluir as investigações sobre as estripulias dos filhos, desde os negócios menores, que são as rachadinhas, até as tentativas posteriores em vários novos negócios obscuros, uns até já divulgados pelo GGN, passando pelas suspeitas
que é no caso do número 2, né, de envolvimento na morte da Marielle. A hora que quiser, o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro poderá comprovar que Carlos Bolsonaro estava no condomínio da família no mesmo momento em que se reuniam os dois assassinos de Marielle, preparando-se para cometer o crime, e que antes de se autodenunciar, no vídeo em que mostrou as ligações registradas no sistema de telefonia do condomínio, assegurara que estava na Câmara Municipal. Mas a polícia já sabe, todo mundo já sabe, eu já sei, tu já sabe, nós sabemos, que ele estava envolvido naquele caso ali. Então, a notícia que poderá chegar, se chegar, será com respeito à renúncia, né? Mas que depende também de uma condenação, né? Ninguém pode ser anistiado sem crime. Certo? Bom, aqui algumas pessoas me perguntaram aqui da Cristina Rosa, né, com a numerologia. A Cristina Rosa está cuidando da mãe dela, que tem 80 e tantos anos e está acamada, está com uma gripe e, inclusive, estão preocupados, né, com o coronavírus. Mas ela está bem, eu tenho conversado com ela, ela está bem. E, graças a Deus, não é? Provavelmente a mãe dela não tenha isso, seja apenas realmente uma pessoa com a idade, né? Pode estar com alguma coisa parecida com isso, mas que não chega a isso. Hospitais de Londres registram explosão no número de pacientes. Sim, porque o primeiro-ministro lá, ele demorou para tomar a decisão de fechar todo mundo. Aqui no Brasil nós não vamos ter uma explosão, se Deus quiser, amém, amém, amém. Nós não vamos ter uma explosão por causa dos governadores e dos prefeitos. E disso nós não vamos poder, ninguém vai poder dizer que foi oportunismo, que foi isso, que foi aquilo, não. Eles foram prudentes. Aproveitando essa música que agora a gente ouviu, me lembrou bem dessa palavra tão bonita, né? Mas hospitais de Londres recebem tsunami contínuo de pacientes de coronavírus em estado grave. Até poucos dias atrás, a estratégia do Reino Unido era de proteger a economia e não adotar medidas de isolamento. Mudança tardia de enfrentamento só foi definida após a apresentação de um estudo da Imperial College. Então, para piorar o cenário, diversos trabalhadores da área da saúde, lá da Inglaterra, estão doentes e os hospitais terão de atuar com uma falta sem precedentes de profissionais da saúde. Há ainda algo mais grave. Cerca de 70% dos ventiladores mecânicos do sistema de saúde da Inglaterra já está sendo usado por pacientes com outras enfermidades. O Reino Unido já registra 9.600 casos de infecção, com 460 mortes por causa do novo coronavírus. Só na terça-feira é que eles passaram a valer as regras do isolamento. Os britânicos só podem se deslocar para ir ao trabalho, caso não possam realizá-lo remotamente. Podem sair para comprar itens essenciais ou para atender necessidades médicas próprias ou de pessoas vulneráveis. Então tá aí, né? O dado é dramático e vamos aqui torcer que aconteça em menor número do que está sendo projetado pela universidade, né, que falou em 2 milhões, em quase 1,5 milhão e tal de pacientes com problemas graves, né? O que nós temos aqui? Governo será irresponsável. Opa, perdi aqui. Ah, sim. O Moro está desaparecido. Vocês viram que o Moro não aparece em lugar nenhum, né? Está sumido. Aí ontem ele botou propaganda de uma rede de farmácias dizendo que eles estavam dando uma aula de civilidade porque não estão aumentando os preços. Fez uma propaganda para uma rede de farmácia, do nada, no Twitter. Assim, mostrando realmente o grau de insanidade e incompetência dessa criatura. Ele está bem quietinho para não se envolver em nada, porque ele quer, né? Está esperando a morte aí de alguém lá do STF para ele assumir como um dos ministros que vai ser indicado pelo coronavírus, pelo Bolsonaro.
Que mais que nós temos aqui, senhoras e senhores? Como é o nome do site Pátria Livre? Espera aí que eu já vou te dar aqui. O nome do site é esse mesmo, amigo. Pátria Latina. Não é Pátria Livre, é Pátria Latina. Uma voz a serviço da integração dos povos. Pode buscar. Tem até uma TV Pátria Livre, muito boa. Muito boa mesmo. Pátria Latina. Pátria Latina. Que mais que nós temos aqui, amigos e amigas? Espera aí que eu me atrapalhei toda. Normal. Aqui o amigo está dizendo que a Regina Duarte também está sumida. Não, ontem ela postou no Face ou no Twitter que o Bolsonaro está certíssimo. Foi extremamente xingada no Face ou no Twitter, não tenho bem certeza. Mas só procura ali, Regina Duarte, Bolsonaro está certíssimo, foi a palavra que ela utilizou, né? Bia, sobre o tema de renda básica, o qual iniciou o programa de hoje, quero lembrar que o Suplicy esteve aqui no Rio Grande no final do ano passado e assinou um projeto de lei de renda básica pela cidadania, junto com o deputado estadual Valdeci Oliveira, para o amparo do povo gaúcho. Todavia, o governador Eduardo Leite está negligenciando esse tema. O deputado Valdeci e a bancada já protocolaram um ofício para uma audiência com o governador para tratar com urgência dessa pauta. Renda básica pode salvar vidas. Os recados aqui, que o Valdeci já deixou para o governador. E ele não atende o Valdeci Oliveira. Valdeci Oliveira mandou vários recados para o governador e não recebe, né? Não. Então vamos fazer uma pressão aí para o governador atender o Valdeci Oliveira e todos aqueles, porque, poxa vida, né? Não é possível que você tenha nas mãos, na porta da tua... na porta do teu gabinete uma solução e que não queira tomar conta disso, que não queira fazer, né? Talvez o Leite não tenha se dado conta de tudo isso aí ainda, o que é lamentável, né? Nós temos aqui também uma participação do nosso deputado Marcon. Vamos ouvi-lo, hein? Olá, o momento é de muita dificuldade. O momento é de ficar em casa. O momento é da gente se cuidar. A gente precisa tomar todas as prevenções que hoje é orientado nas redes sociais, nos meios de comunicações. Não tem essa do governo Bolsonaro dizendo que isso é uma brincadeira. Não é brincadeira. Nós precisamos defender a vida. Nós precisamos defender o nosso povo. O governo precisa credenciar mais hospitais no SUS e colocar tudo o que puder para salvar a vida da população. Nós não podemos perder ninguém. Nossos seres humanos é um valor precioso que não tem valor que paga a vida do povo gaúcho e o povo brasileiro. E é por isso que a bancada do PT sugeriu para o governo que pegasse recursos. Primeiro terminar com a PEC da morte, a PEC 95, que congela os dinheiro para a saúde para os próximos anos. Tem que terminar com essa PEC. Segundo lugar, que os trabalhadores desempregados, tanto urbano como rural, da Bolsa Família, pescador, agricultura familiar, assentamento, quilombola, indígena, ribeirinho, aqueles que não têm renda, que o governo pague um salário mínimo enquanto tem esse coronavírus, enquanto tem esse vírus perseguindo o povo brasileiro. O povo precisa ter renda. A outra questão, precisamos olhar para micro e pequeno emprego, porque essa vai quebrar. Essa vai quebrar e a economia precisa que o governo injeta recurso para que a economia não vai à bancarrota. Mas primeiro lugar é a vida do povo. Por isso que o PT sugeriu essas sugestões.